Quando o que é importante já se perdeu? Olá, hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto, já estamos começando o 8º mês do ano e vamos continuar aqui com os nossos estudos da Bíblia. De vez em quando você ouve um barulhinho aí no fundo, eu gostaria de te lembrar que esse áudio não é editado, então às vezes eu estou mexendo aqui com um livro, com alguma coisa, uma caneta cai na mesa, alguma coisa assim, então não se assuste. Tá bom? Queria também mandar um abraço para minha amiga Doroteia, que falou que ontem interrompeu a gravação de um áudio no minuto 4 e eu perdi o áudio todo porque ela me ligou exatamente. E ela me disse que a culpa ainda foi minha que não coloquei o celular no modo avião. Se ela estiver me ouvindo, um abraço. Bom, como nós falamos, estamos novamente aqui para fazer os nossos estudos sobre a carta de 1º aos Coríntios. Nós só temos os lembretes que sempre fazemos antes. Leia a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a ter uma leitura consistente, constante da Bíblia. Você vai ler sempre um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios todos os dias. Faça isso. Além disso, lembre-se do nosso desafio aqui. Lemos um capítulo por dia e deixamos todos os dias um breve estudo com um trecho desse capítulo para que você possa ter mais informação sobre o texto bíblico. Então, hoje estamos no capítulo 8 de 1 Coríntios. Já fizemos todos os evangelhos, Atos, Romanos e agora estamos em 1 Coríntios. Entre na página do YouTube da Lagoinha Castelo, curta esse áudio, distribua para as pessoas que você conhece, mande para outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Lembre-se disso, também estamos com esses áudios no Spotify, então você também pode ouvir por lá. Dado esses recados, faltam alguns ainda. Lembre-se, segunda-feira, às 15 horas, nós temos na igreja a leitura do Sermão do Monte, às 20 horas, panorama bíblico. Quarta-feira, também às 19 horas, leitura do Sermão do Monte. Quinta-feira, às 14h20, estudo do livro às 14 horas e às 20 horas, estudo do livro de Atos. Domingo, às 8h30 e às 17 horas, nós temos a escola dominical. De manhã, estudando o livro de 1 Pedro. De tarde, estudando o livro de Mateus. Vamos aqui com o nosso versículo de hoje de 1 Coríntios. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 3, que diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Nós vamos discutir esse texto. Antes de fazê-lo, entretanto, eu queria fazer um breve, rápido mesmo, disclaimer de ontem, palavra chique, não? De 1 Coríntios, capítulo 7, onde nós discutimos o caso de casamento de cristãos e não cristãos. E nós falamos que no caso de casamentos abusivos, a pessoa deve sim se separar. É importante dizer, e faltou dizer, que essa pessoa está livre para um novo casamento, dado a experiência que ela vivenciou. Ela não está presa a um casamento abusivo. Mas mais importante do que isso, se você está com problemas nessa área, procure aconselhamento com seu pastor. Esse é um problema complexo, esse é um problema que quem está envolvido nele geralmente tem muita coisa para falar, está angustiado, já sofreu muito, já padeceu muito e você precisa de ajuda. Você precisa de gente próxima a você, gente de confiança para que possa te edificar, que possa te abençoar. Então procure o aconselhamento com o pastor para que você possa ser edificado e tomar a decisão correta. Bom, agora sim, vamos voltar nos primeiros 3 versículos do capítulo 8. E esse é um trecho enorme da carta de 1 Coríntios. Um trecho enorme que vai começar aqui em 1 Coríntios 8 e vai terminar em 1 Coríntios 11, versículo 1. E ele vai abranger a resposta de Paulo a um assunto que era muito polêmico em Corinto, bem como em toda a igreja primitiva, que era o assunto relativo às coisas sacrificadas a ídolos. Você pode perceber que o apóstolo começa exatamente no capítulo 8, versículo 1, assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, Portanto, esse era um tema recorrente e importante, e Paulo vai usar de uma sabedoria enorme, porque ele vai tirar o foco daquilo que é menos importante e vai colocar o foco no que é mais importante. Por isso que hoje nós começamos com a seguinte frase: quando o que é importante já se perdeu. Quando nós começamos a discutir as coisas que são de pouca relevância, no fundo nós já perdemos o foco daquilo que é verdadeiramente importante. Me permita ler no livro de David Pryor um texto, ele é um trecho grande, mas eu julgo relevante nós fazermos essa leitura aqui.
O sacrifício aos deuses era uma parte integrante da vida antiga. Havia dois tipos, o particular e o público. No sacrifício particular, o animal era dividido em três partes. Uma parte simbólica era queimada sobre o altar, os sacerdotes recebiam a porção a que tinham direito e o próprio adorador recebia o restante da carne, com a qual oferecia um banquete. Às vezes, essas festas eram realizadas na casa dos ofertantes. Em outras, eram realizadas no templo do Deus ao qual o sacrifício era oferecido. O problema que os cristãos enfrentavam era o seguinte: podiam participar dessas festas? Podiam colocar na boca uma carne que for oferecida a um ídolo, a um deus pagão? Se não podiam, então estariam se excluindo de quase todos os acontecimentos sociais. No sacrifício público, depois que a porção simbólica era queimada e os sacerdotes recebiam a sua parte, o restante da carne era entregue aos magistrados e às outras autoridades. O que eles não chegavam a aproveitar era vendido aos açougues e mercados. Consequentemente, mesmo a carne vendida aos açougues poderia já ter sido oferecida a algum ídolo ou deus em um sacrifício pagão público. O que complicava ainda mais o problema era a velha crendice e o forte temor em relação aos demônios, que estavam sempre à espreita, aguardando uma brecha para entrar no corpo de um ser humano, e se o conseguisse, prejudicava esse corpo e traziam distúrbios à sua mente. Os espíritos se alojavam na carne que o homem comia e assim penetravam nele. Uma das maneiras de evitar isso era dedicar a carne a algum deus bom. Daí dificilmente alguém podia comer carne que não fosse, de algum modo, dedicada a um deus pagão. Será que o cristão podia comer dessa carne? Para os cristãos em Corinto, os de qualquer outra grande cidade, este era um problema que afetava a vida como um todo e tinha que ser definitivamente resolvido. Havia uma discussão, nós já vimos isso na igreja de Corinto, existia uma série de partidos, um partidarismo recorrente. E é bom destacar que a Carta de Coríntios foi escrita aproximadamente entre os anos 30 e 40 depois de Cristo. E a gente já fez aqui a menção quando falamos do capítulo 1, que lá no ano 70, 80, esses partidos ainda continuam. Ao que parece, todos os conselhos de Paulo e tudo que Paulo falou sobre a importância daquilo que a igreja em Corinto devia prestar atenção não adiantou. Eles de fato não prestaram atenção e os problemas continuaram acontecendo. O que está acontecendo aqui em Corinto é que Paulo recebe uma série de questionamentos sobre se deve comer a carne sacrificada a ídolos ou não. E havia partidos dentro da igreja, aqueles que diziam que não pode de jeito nenhum comer, e aqueles que diziam que eles já são livres em Cristo e que não haveria problema deles comerem. E há uma disputa e uma guerra em relação a isso, e eles mandam uma mensagem para Paulo para que ele possa responder, pode ou não pode. E ao invés de Paulo responder simplesmente um pode ou não pode, Paulo vai na essência, na motivação dos coríntios. Gente, coríntios, um trava-língua, vocês me desculpem, às vezes eu vou errar. O fato é que o apóstolo vai começar a tratar, mas ele não vai começar a tratar atendendo os desejos daqueles que fizeram o questionamento. Respondendo para um grupo pode sim, ou respondendo para um grupo não pode, simplesmente para satisfazer o ego de um determinado grupo. O que Paulo deseja enfatizar aqui, e ele começa tão sabiamente nesse texto, é que qual é a motivação disso? E o que deveria motivar o comportamento de qualquer cristão, o que deveria ser o padrão do comportamento do cristão, deveria ser o amor. E o amor deveria controlar o conhecimento. Paulo está preocupado aqui com irmãos que, alegando conhecer algo, começam a desprezar o que outro conhece e começam a se ensoberbecer. E a base do conhecimento passa a ser a soberba e não o amor. É necessário base sólida no amor para que a gente não venha a se ensoberbecer. No cenário que acontece aqui, Paulo não quer simplesmente dar uma resposta e falar está certo A ou está certo B. Na verdade, ele quer questionar aos coríntios sobre a verdadeira motivação deles quererem a resposta. Por que que vocês querem a resposta? Então, ao invés dele dar uma resposta, e ele vai sim dar uma resposta, mas ao invés dele dar uma resposta, ele questiona os coríntios em primeiro lugar, qual é a motivação de vocês? Por que que vocês querem essa resposta? Ou vocês querem essa resposta para baterem no peito e dizer, olha, o meu conhecimento estava correto? Ou vocês querem essa resposta porque vocês amam o próximo? Paulo anseia, vou ler novo trecho aqui, Paulo anseia que a igreja em Corinto seja forte e firme o bastante para suportar grandes pesos. Isso exige a base sólida do verdadeiro amor cristão que não ensoberbece.
Quando o caráter de um cristão é controlado pelo amor e cresce em verdadeiro conhecimento, já não se preocupa tanto em saber o quanto conhece acerca de Deus, importando-se mais em ser por ele conhecido. Por isso, no versículo 3, Paulo vai dizer: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Nenhum conhecimento verdadeiro gera orgulho por aquilo que sabemos, mas humildade pelo que não conhecemos. O fato é que Paulo vai responder sim, mas o que ele está perguntando para os diversos cristãos aqui é qual é a motivação do coração de vocês em saber se é possível ou não é possível comer, ou se é permitido ou não comer carne sacrificados a ídolos. Se no cenário de olhar uma visão diferente dentro da igreja, o mais importante é ter razão, o cristão já se perdeu. E você já viveu algum cenário dentro da igreja que as discussões sobre um determinado assunto, o que pode, o que não pode, nos levam, ao invés de estar preocupado com o outro, a começar a julgar o outro e assumir que nós somos mais iluminados que eles? Ao mesmo tempo, e mesmo que isso seja verdade, você já viu que raramente a gente, mesmo conhecendo uma coisa que outras pessoas não conhecem, a gente raramente ora por essas pessoas e clamamos por essas pessoas para que elas tenham entendimento? Então, no fundo, o mais importante é estar certo. O mais importante não é amar o próximo. E se o mais importante é estar certo, o mais importante já se perdeu. Se o mais importante é que o seu conhecimento seja reconhecido, o mais importante já se perdeu. Se você é alguém que olha para o seu conhecimento como algo mais importante, mais relevante do que o conhecimento de outros, o mais importante já se perdeu. O apóstolo Paulo vai terminar o capítulo 8 com os seguintes versículos: e assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O foco deveria ser o amor, porque esse é o foco do comportamento de Cristo. E é isso que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, em Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Nós estamos interessados em estar certos, nós participamos de debates querendo enfatizar o nosso conhecimento, ou nós estamos preocupados com a vida do outro? Se o mais importante não é o foco da nossa discussão, o mais importante já se perdeu.